A segunda consequência trazida pelo sistema de holding familiar é que quando do falecimento dos pais, os filhos não precisarão passar por um processo de inventário. Quando eu falo em processo, tanto faz processo judicial como extrajudicial, porque o inventário hoje ele pode ser feito através de cartório. Mas mesmo este, que é chamado inventário extrajudicial, ele é bastante oneroso. E considerando as circunstâncias todas que envolvem um inventário, e considerando que ele sempre será uma caixa preta, porque nós não sabemos os litígios que ocorrerão em decorrência de um inventário, sempre o decujo sempre pode deixar alguma dívida desconhecida, que só é cobrada posteriormente. Pode também, isso já aconteceu com uma situação concreta de cliente meu, o falecido deixar um filho desconhecido da família, que na hora da morte aparece, pode ter certeza. Enfim, o custo do inventário ele é muito além do chamado imposto de transmissão, que é o ITCMD, que hoje tem o teto no Brasil fixado em 8%. Aliás, esse teto ele não deve durar muito. Muito em breve, eu não posso precisar o tempo porque isso vem do Senado Federal e a gente não sabe quando é efetivamente que o Senado vai abordar essa questão. Mas o fato é que já há no Senado Federal, que é o órgão competente para fixar o teto do imposto de transmissão causa-mortes e por doação, já há um requerimento de todos os secretários de Fazenda de estados e do Distrito Federal, encaminhados ao Senado, solicitando que esse aumento, esse teto aumente para 20%. Olha, eu posso dizer que as circunstâncias para esse aumento são totalmente favoráveis. Primeiro, porque o Brasil é um dos países com menor imposto sobre herança do mundo. Aliás, o imposto sobre herança, ele costuma ter uma função extrafiscal. No Brasil isso não é muito utilizado porque nós temos a nossa tradição de atribuir aos tributos a função principal da arrecadação, mas o tributo não tem só essa função, ele pode ter, como tem, por exemplo, o caso do IPI aqui no Brasil e outros tributos, ele pode ter uma função chamada extrafiscal, que é aquela que busca atingir outros propósitos que não propriamente a arrecadação. A arrecadação existe, mas é um propósito indireto. Assim, por exemplo, em alguns países, como é o caso da França, Japão, Estados Unidos, onde respectivamente esses impostos sobre a herança são de 60%, 55% e 40% sobre o patrimônio, eles visam desestimular um acúmulo de patrimônio por parte de pessoas físicas. A legislação é voltada a estimular essas pessoas que retirem os bens do seu nome pessoal, particular, e coloquem esses bens a circularem na economia através de pessoas jurídicas, da criação de empresas. E há uma tendência do Brasil a começar a utilizar este tributo para este propósito. Isso, inclusive, é uma recomendação da organização, uma organização mundial chamada OCDE, voltada ao desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos, recomendando que os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ou em desenvolvimento, segundo alguns, se utilizem deste tributo, do imposto sobre a herança, para restabelecerem a sua economia em função dos prejuízos trazidos pela Covid. Então, há também este argumento favorável para o aumento do teto do ITCMD. Um outro fato que também é bastante recente foi agora o advento da Lei Complementar 192 de 2022 agora, que unificou ou vai unificar, né, as alíquotas de ICMS sobre o combustível, sobre alguns combustíveis, diga-se. Isso vai gerar, o propósito é para diminuir a arrecadação de ICMS, consequentemente vai trazer prejuízo aos cofres dos estados. Os estados, como todos sabemos,
sempre são deficitários. Então, eles não vão gostar de ter a arrecadação diminuída no ICMS sobre combustível. Vão precisar de outras fontes de arrecadação. Bom, o fato é que tudo leva a crer que este imposto sobre herança deve mesmo ter o seu teto aumentado de 8% para 20%. E eu ouso crer, infelizmente, que esse aumento não deva demorar muito para acontecer. Como costuma ocorrer em situações estas prejudiciais aos contribuintes, as coisas acontecem assim, de forma bastante, não vou dizer escondida, mas de forma que não venha muito a público. Quando venha, já vem o resultado final. Então, o fato é que isso vai trazer mais prejuízos aos herdeiros que precisem passar por inventário. Bom, o sistema de holding, o que ele propicia? Ele propicia uma transferência antecipada do patrimônio aos filhos, mas não aquela transferência efetiva que retira dos pais a propriedade dos bens. Retira de nome, mas tal qual ocorreria como se eu fosse o procurador dos filhos, eu permaneceria, não é o instrumento jurídico utilizado, não é a procuração, não é instrumento de mandato, mas eu menciono ele como exemplo. Se eu dou para os meus filhos os meus bens e permaneço sendo o procurador, eu permaneço com total disposição para vender, para alugar e tudo mais. O problema é que a qualquer momento os meus filhos podem caçar aquela procuração, né? Suspender os efeitos. Bom, o sistema de holding ele tem uma sistemática de mecanismos, um conjunto de mecanismos que faz com que essa transmissão ela fique totalmente preparada, engatilhada. De forma que se eu vier a morrer amanhã, ela já está pronta para ser desencadeada por si só, independentemente da minha vontade. Porém, enquanto eu não morro, enquanto eu permaneço neste mundo, eu permaneço sendo não mais o proprietário, mas eu permaneço sendo aquele que comanda os bens, porque eu passo a ser o comandante da pessoa jurídica em nome da qual estão esses bens. É um sistema totalmente seguro, não é nenhuma novidade, não. Isto existe há bem mais de 40 anos, há muito tempo utilizado por grandes empreendedores que precisavam dar solução diversas do inventário aos seus patrimônios, mas começa a se popularizar. O problema é que quando se populariza situações como essas, o fisco logo em seguida vai vir batendo para efetuar um sistema protetivo de arrecadação dele mesmo. Daí porque nós não podemos perder muito tempo, não. Quer entender melhor como isso funciona? Tudo diz respeito ao patrimônio da nossa família. Mas eu estou preparando uma palestra online onde vou abordar os problemas de manter os bens em nome de seres humanos e como resolver essa situação. Te encontro lá.